Olá, amiguinhos, tudo bom? Eu voltei, hein? Agora são histórias de Jesus. Vamos conhecer isso daí? Vamos ver como que é? Jesus, ele viveu aqui, né, no meio de nós, nasceu, né, viveu igualzinho a gente. E quando ele estava aqui, ele falava através de parábolas. Quem viu aquele meu vidinho lá do TikTok descobriu com que é mais ou menos as parábolas, né? Parábolas são histórias que Jesus usa a nossa vida real para explicar as coisas lá de Deus, né? As coisas espirituais. Mas aí vocês podem perguntar assim, mas tia Fabi, para que complicar? Porque não fala das coisas espirituais assim de uma vez? Porque, amiguinhos, nem todos nós estamos preparados para ouvir. Acredita? A gente pode não conseguir entender, porque é uma coisa profunda, uma coisa que exige uma reflexão e a gente pode não conseguir entender. Então Jesus usa o dia a dia nosso, né, principalmente das coisas daquela época, para falar das coisas espirituais. Vamos ver como que é isso? Vamos tentar entender? Hoje aqui para me ajudar na história eu tenho sementes, dá para ver aí? Sementes? São sementes. Aqui na minha semente eu tenho salsinha, eu tenho boca de leão, é uma flor, que tem esse nome. A outra flor chama amor perfeito e essa flor chama sempre viva. Eu vou abrir aqui, vamos ver quem tem uma semente maior, deve ser tudo miudinha essas sementes aqui. Vamos abrir aqui a salsinha, vou abrir aqui a salsinha para vocês verem as sementes de salsinha. Aí, vamos usar a salsinha. Sementes, tinha outro saco dentro do saco para guardar bem a semente. Depois eu vou plantar no meu quintal essas salsinhas, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tudo bem. Ó, amiguinhos, que pequenininhas que são as sementes. Dá pra ver aí, ó? Entendeu? Na época de Jesus, aquele cara que plantava a semente, isso até hoje, né, pra falar a verdade, chama semeador. E aí, Jesus vai explicar uma coisa através da parábola do semeador. Eu vou construir aqui, ó, como se fosse um caminho, né? Uma rua. Pensa assim, uma rua. Tem meus pregadores aqui, eu vou construir uma rua. E eu vou jogar essas sementes aqui no caminho, só para eu poder contar a história toda. Construir aqui a minha rua. E eu também tenho um amiguinho, meu pintinho amarelinho, que vai ficar aqui. Ele ainda não vai entrar na história. E aí eu queria ler com vocês essa história. Essa história está em Mateus 13. Mateus 13 até o 9 é a história e depois a explicação. Eu vou ler só até o 9, que é a história. A explicação eu vou falar para vocês. Chama Parábola do Semeador. Naquele tempo, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé ali na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia que a parábola do semeador. E ao semear uma parte, o semeador saiu para semear. E ao semear uma parte, caiu na beira do caminho, e vindo outras aves, comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto que não era profunda, saindo o sol, a queimou, porque não tinha raízes, e aí a planta secou. Outra caiu os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, né? E aí, amiguinhos, vocês percebem que Jesus falou de 4 lugares que caiu as sementes do semeador? Primeiro lugar que caiu a semente do semeador. A semente caiu à beira do caminho. Então aqui, ó, eu peguei meus pregadores e fiz como se fosse uma rua e enchi de semente aqui, né? Aí tá cheio de semente. Aí vem uma ave, que eu tinha aqui meu pintinho amarelinho e come a semente. Comeu tudo a semente. Não vai brotar, não vai virar uma flor. Não vai virar, no nosso caso, uma salsinha. Não vai virar. E por que que isso acontece? Porque o pintinho comeu. Elas ficaram lá, não era o lugar certo para elas ficarem. Aí você pergunta, mas tia Fabi, o que tem isso a ver com Jesus? Tem tudo a ver. Porque Jesus usa a parábola do semeador para dizer que o semeador é quem fala a palavra de Deus. Eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu seria como um semeador, porque eu falo da palavra de Deus para vocês.
Só que não adianta eu jogar assim, ó, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus para todo mundo. Não adianta. Ela tem que cair num solo bom. E sabe o que é o solo aqui nessa parábola? É o nosso coração. Se a palavra de Deus cai num coração, como se fosse esse coração aqui, ó, se isso aqui, ó, se o caminho fosse um coração, seria assim, ó, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que não chega nem a assim, grudar no coração. Elas caem lá, mas escorregam, entendeu? Não liga. A pessoa não tá tão afim assim de ouvir a palavra de Deus. Ouve, deixa passar. Isso, essas sementes à beira do caminho é como se fosse essas pessoas. Então, assim, vem uma pessoa, fala de Deus. Aí quem tá ouvindo fala, tá, e vai embora. Não escuta direito, não deixa aquilo falar no seu coração. Então, se o semeador joga essa semente assim no beira do caminho e fala para essa pessoa que não tá afim de ouvir, é assim. Então, Jesus fala assim, será que você tá sendo assim? Será que você tá ouvindo a palavra de Deus, mas ela não tá grudando no seu coração? Será que você tá assim só na frente da televisão, mas não tá ouvindo nada? É isso que ele quer que a gente pense. Aí vamos para a segunda parte aqui, né? A semente no solo rochoso. Aí faz de conta que meus pregadores agora são rochas. Muitas rochas, muitas rochas. Aí vem o semeador e joga a semente nas rochas. Se tiver uma aguinha lá no solo dessas rochas, essa semente pode até brotar e pode até crescer. E aí ela cresce um pouquinho, só que vem o sol forte, ela não tem raiz, ela não tem terra. A terra, amiguinhos, não sei se vocês sabem, é alimento para a semente, né? Como não tem terra, primeiro solzinho que der, primeira chuvinha, primeiro ventinho que der, ela vai morrer. E aí Jesus fala assim, que esse solo rochoso, quando o coração da gente, deixa eu ver aqui, aí Jesus fala assim, que esse solo rochoso é comparado ao coração de alguém que ouve a mensagem de Deus. Ele ouviu. Quando ele ouviu, ele gostou, ele recebe com alegria, decide ir lá ir na igreja, né? Então, ele ouviu, gostou, decidiu ir na igreja, mas chega lá, não cria raízes, né? Porque a semente cai na rocha, não cria raízes, não tem terra. Então é que nem aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, vai na igreja, mas não cria raízes. Não faz amizades com os membros da igreja, né? Não fica pulando de igreja em igreja. Ah, hoje eu vou aqui, hoje eu vou lá, hoje eu vou acolá. Não cria raízes, né? E principalmente, amiguinhos, essa parte assim das igrejas não é o principal. Principalmente, não cria raiz com Deus. Não tem intimidade, não conversa, não é amigo de Deus. Então, esse solo que Jesus falou é como se fosse jogasse a semente na beira do caminho. Não, no solo rochoso, né? Que você ouve com alegria, ela até brota, mas você não cria raízes, né? Não é amigo de Deus, não faz essas coisas e aí a semente não tem como viver. Terceira parte da história, e aí vem meus pregadores de novo. Vou usar aqui, os meus pregadores são tipo espinhos agora, ó. Eles ficam aqui tudo espinhudo assim, ó. E aí, amiguinhos, esse solo é um solo que eu acho que muitos de nós de vez em quando faz, ó. Tá tudo cheio de espinho aqui o solo. As sementes, elas são jogadas aqui, ó, a semente tá tudo aqui nesse solo cheio de espinho. O que acontece? Os espinhos sufocam a semente. E aí ela tem terra boa, ela tem água, tem luz, tem tudo para brotar. Mas elas chegam até a brotar, mas os espinhos vão lá, ó, e sufocam a semente, sabe? Tipo, falta ar na semente e aí ela não brota. Esse daqui, Jesus comparou ao coração daqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, vão na igreja, tudo, mas se distraem com outras coisas. E aí eu vou dar um exemplo que é duro de ouvir, hein, amiguinhos? Mas vocês precisam prestar atenção. Se a gente der mais importância ao dinheiro, ao videogame, ao celular,
do que para Deus, a palavra de Deus que a gente recebeu e guardou no nosso coração vai estar igual essa semente aqui, com os espinhos. Ela não vai ter espaço para crescer. A gente tem que adubar aí a semente, né? E como que a gente aduba a semente? Lendo a Bíblia, fazendo oração, sendo amigo de Deus. Se a gente não for amigo de Deus, se a gente não tiver relacionamento com Ele, a semente é como se caísse no espinho. Se a gente gostar mais do nosso celular, mais do nosso videogame, mais das coisas que o dinheiro pode nos dar do que da palavra de Deus, ela não vai brotar forte, ela não vai crescer. Então, amiguinhos, eu sei que é duro isso, eu sei que o mundo aqui, ó, prega pra gente, vai lá, se diverte, seja feliz. Mas não podemos esquecer de Deus, Deus em primeiro lugar. A gente tem que orar todo dia, tem que ler a palavra de Deus, ver os vidinhos aqui da tia Fabi, se tiver outras pessoas para ver vidinho, quanto mais melhor. Mas a gente tem que adubar aí, ó, essa semente que Deus plantou no nosso coração, para que ela cresça forte. E aí vem a última semente que Jesus se referia, que é a semente em terra boa. Terra boa é o quê? É aquele coração que a palavra de Deus entra e cria raízes, fica uma planta formosa, grandona, forte. Essa é a terra boa. Todos nós deveríamos querer ser terra boa, ter um coração assim, terra boa, para que a palavra de Deus pudesse entrar no nosso coração e ficar. Não é legal isso daí? Eu queria, eu não sei se eu tô fazendo, tá? Tô tentando, mas eu queria muito que a palavra de Deus fosse terra boa no meu coração, que meu coração fosse terra boa para a palavra de Deus. Eu tento, eu fico adubando aqui essa terra, mas não sei se eu tô no caminho, mas a gente tenta. Isso que importa, é se perseverar todos os dias. Entenderam como que funcionam as palavras? As parábolas, né? Desculpa. Entenderam como funcionam as parábolas? É assim. Jesus fala das coisas assim simples, como um semeador, para explicar uma coisa assim muito profunda, que é ouvir a palavra de Deus, só ouvir, ela fica que nem o vento, assim, ó, passa. Não, ela tem que fazer cair na terra boa e dar frutos, né? E criar raízes. É isso que Deus quer da gente. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque essa história, assim, ela fala nos nossos corações. Senhor, eu quero ser terra boa. Vamos orar, Senhor, para que a gente seja terra boa, que a palavra de Deus caia no nosso coração, germine, Pai, e crie raízes e seja uma planta maravilhosa, Senhor. Senhor, eu oro por cada amiguinho, Pai, para que eles também sejam terra boa. Eu oro tudo em nome de Jesus. Amém. Tchau, amiguinhos!